E não, Kindle Unlimited não tem só hot. Olha aí, tapa na cara da sociedade. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu fiz uma seleção dos livros que eu já li e eu amo no Kindle Unlimited e outros que são muito bem falados e também são novidades lá no catálogo do Kindle Unlimited. Se você não conhece o Kindle Unlimited, eu tenho um outro vídeo falando um pouco mais sobre ele, comparando até com o Prime Reading. Caso você tenha interesse, eu vou deixar nos cards? Não, vou deixar na descrição, porque eu não gosto muito dos cards aqui em cima. Mas vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para vocês darem uma olhada também. Mas basicamente o Kindle Unlimited é um clube de assinatura da Amazon e nesse clube tem um catálogo de e-books e ele vai sendo atualizado de tempos em tempos e ultimamente tem recebido várias atualizações bem legais com livros que são até lançamento. Então eu vi essa oportunidade de falar para vocês quais são os livros novos também que ficaram bem falados tanto aqui no YouTube ou no TikTok, que estão por lá também e muita gente não sabe, porque fica meio escondido, né? A gente não sabe as novidades assim do nada. Olha, isso aqui tem novo. Mas se você me segue no Instagram, me segue aqui, sabe que eu tenho uma vitrine na Amazon, ou seja, eu seleciono tudo e coloco numa pastinha para vocês. Então lá vocês vão encontrar acessórios eletrônicos que eu gosto, que eu uso, livros que eu gosto e que eu leio, lançamentos e pré-vendas de livros, coisas para casa, coisas de autocuidado como creme pro cabelo, enfim, creme pro rosto, várias coisas que eu gosto e que eu indico para vocês, que vende na Amazon. Tem tudinho na minha vitrine, tudo separadinho. Também tem uma vitrine só de Kindle Unlimited, com os livros que estão disponíveis na plataforma atualmente. Então, além desses que eu vou falar por aqui, tem outros por lá, caso você tenha interesse, dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo. E também tem uma seleção dos audiolivros da Audible. Se você também não tá sabendo, a Audible chegou no Brasil e é a plataforma de audiolivros da Amazon. E antigamente estava disponível só em outros países fora do Brasil. E agora temos aqui versão BR também. Então eu deixei uma seleção de audiolivros que está incluso no pacote de 3 meses grátis da Audible para quem é cliente Prime da Amazon, tá? Então os 3 primeiros meses são gratuitos e você pode ouvir qualquer um desses audiolivros que eu selecionei para vocês, certo? Então bora, vai, sem mais delongas. O primeiro dessa lista é Circe, da Madeline Miller. Eu adoro esse livro e eu sempre comentei aqui sobre ele, tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre ele. E eu amo que a gente vai conhecer a Circe, que é uma ninfa ou uma semideusa, mas ela é exilada pelo pai dela e ela começa a morar numa ilhazinha. Então a gente vai acompanhar ela entendendo os próprios dons, que são diferentes de outros semideuses, deuses, enfim. E ao longo dessa história e ela presa nessa ilha, a gente vai começar a ver algumas histórias da mitologia grega se cruzando, alguns nomes essenciais assim da mitologia se cruzando com a história da Circe. E foi muito, muito interessante, eu gostei muito. A Madeline Miller, ela tem uma forma de escrever muito única, assim. Tanto que a minha segunda indicação dessa seleção é a Canção de Aquiles, que também é da Madeline Miller. E também é sobre a mitologia grega. A gente vai acompanhar a história do Aquiles e do Patroclo em meio a uma guerra que tá surgindo por ali. Eu simplesmente amei essas leituras, eu acho que a Madeline Miller arrasa. Eu gosto muito da escrita dela. Confesso que Circe eu gosto mais do que a Canção de Aquiles, pelo livro geral, assim, por todo o contexto, mas a Canção de Aquiles me emocionou mais. Fica aí, né, 2 indicações caso você tenha interesse e goste também de mitologia grega. O próximo é um livro mais antigo, mas que voltou a ficar famoso nos últimos anos. Eu acho que graças ao anúncio do filme. Estou falando de Duna. Então, se você ama ficção científica e quer dar uma chance para Duna, essa é a oportunidade perfeita, né? Você consegue ler tanto no seu Kindle quanto no aplicativo do Kindle. Você não precisa ter o Kindle dispositivo, você pode ter o aplicativo do Kindle e ler através do celular. Eu confesso que eu sou fã de ficção científica e eu só consegui ler Duna em e-book, porque é um livro enorme, denso, né? É uma história bem densa, então pra mim fez muito mais sentido e foi muito mais tranquilo ler em e-book, e é o que eu recomendo pra você também. Um livro que eu li recentemente e até fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, porque eu amei e fui completamente tocada por esse livro, é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. E eu falei muito sobre esse livro, né, ultimamente nos últimos vídeos. Mas foi um livro que me marcou muito porque ele é feito num formato de carta e de relatos, né? Tipo um livro de um filho
que ele nasceu no Vietnã, mas ele cresceu e basicamente toda a vida dele foi nos Estados Unidos, tanto que ele sabe falar inglês e não sabe tanto o vietnamita? É vietnamita ou vietnamense? Vietnamita, né? Tô doida. Que isso? E a gente vai ver também que a mãe dele não sabe ler e escrever e também sabe falar pouco inglês, então a comunicação entre eles é muito difícil. E nesse livro a gente vai ver coisas que esse filho gostaria de falar para essa mãe e gostaria de compartilhar com ela alguns pensamentos, algumas situações, algumas vivências, algumas lembranças, mas ele só conseguiu fazer isso através desse livro. E, gente, é um livro muito tocante, muito significativo, muito importante. Fala muito sobre identidade, sobre imigração, comunicação, como a gente se relaciona com outras pessoas. É um livro incrível, vale super a pena ler. Então fica aqui mais uma indicação para vocês. Temos o livro também Hoje, Depois, Amanhã, que foi um lançamento desse ano, inclusive. E foi uma história que eu adorei ler, tem vlog aqui no canal também. E é um livro bem enemies to lovers, com adolescentes saindo da escola, sabe? Saindo do terceiro ano, indo pra faculdade. Então a gente vê várias questões circulando essas pessoas. E também temos um desafio numa cidade que eu adoro, que é Seattle. Então fica aqui a indicação, caso você goste de romance enemies to lovers. Um outro livro que eu li recentemente e foi o primeiro livro de uma autora super aclamada que eu leio. Estou falando de Clarice Lispector. Eu li Água Viva, que está disponível no Kindle Unlimited. Eu fiquei embasbacada com a escrita dessa mulher, sério. Eu anotei um monte de coisa, salvei um monte de coisa, dei 5 estrelas, adorei, quero ler outras coisas da Clarice. Inclusive tem outros livros dela no Kindle Unlimited, se não me engano tem Perto... Coração Selvagem, alguma coisa assim, o nome. Enfim, tem outros livros dela também no Kindle Unlimited, mas eu escolhi Água Viva porque era mais curtinho e eu acho que fez todo sentido pra mim, assim. Me identifiquei muito, sabe, com os pensamentos, assim, que estão na história, né? Porque a gente não vê muito bem o personagem. Não sei explicar direito, né? Clarice. Fica aqui a indicação. É um ótimo livro. É um livro livro de mulheres doidas, para mulheres doidas. Vai fazer todo sentido. Então, se você procura esse tipo de livro, você vai gostar. O próximo que eu li recentemente também é Outlander, o primeiro livro, que é A Viajante no Tempo. Ele tem mais ou menos 750 páginas, então para você ler no Kindle ou no celular é perfeito, porque passa o tempo super rápido e você mal vê as páginas. Eu amo pegar livros grandes para ler no Kindle, é perfeito. Essa edição do primeiro livro eu ganhei ele físico no final do ano passado, de uma seguidora inclusive, e eu preferi ler, né, no físico e fazendo marcações, mas muita gente que me acompanhou também na leitura conjunta de Outlander leu através do e-book, que estava disponível no Kindle Unlimited. Então, muita gente conseguiu ler praticamente de graça, entre aspas, né? Graças a algumas promoções que tem do Kindle Unlimited, de alguns meses de graça, enfim. E esse livro é sensacional, inclusive o segundo tá aqui, já prontinho para eu ler. Eu acho que vou começar a leitura do segundo em dezembro, mas eu ainda não sei ao certo, porque eu acho que a minha vida vai estar uma loucura em dezembro. Mas eu vou avisando por aqui, caso tenha a continuação dessa leitura conjunta, certo? Em seguida, temos um queridinho do Kindle Unlimited ultimamente, que eu fiquei muito interessada em ler, porque é um romance, mas é um romance que a gente vai ver as pessoas crescendo ali, meio friends to lovers. Então a gente vai acompanhar a Persephone e o Sam, que se conhecem ali na Casa do Lago, que os pais da Persephone compraram, assim, eles acabam se conhecendo, e todos os verões ali, eles passam juntos, basicamente, e então começam a criar uma amizade muito forte, dividir muitas histórias, enfim. Então a gente vai ver um contraponto também do futuro com ela adulta. A gente sabe que aconteceu alguma coisa porque eles não se falam há muitos anos. Então a gente fica ansioso para saber o que aconteceu, sabe, nessa vida dos dois. É um livro muito interessante, eu curti muito e super indico aqui para vocês também, se vocês gostam de um romance um pouco mais adulto, sem muito mimimi. Então, se você é esse tipo de pessoa, você vai curtir esse livro também. O próximo é uma duologia que eu amo e tem um vídeo exclusivo sobre eles aqui no canal, que é a duologia de Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Eu acho essa duologia incrível e eu fico fascinada como a Laini Taylor criou um mundo, um universo fantástico com todas as regras e personagens super importantes, assim, em 2 livros, sabe? Então a gente vai ver, tipo, uma comunidade assombrada por uma situação mística que aconteceu. A gente vai ver uma população fantástica ali, que a gente
não entende muito bem, a gente vai ter 2 pontos de vistas. Magias também, um pouquinho de magia, a gente vai ver algumas situações. Então, assim, fica a dica se você gosta de fantasia. São 2 livros, não são muito grandes, são facinhos de ler. E acontecem muitas coisas importantes, muitas coisas legais. Então fica a indicação se você curte esse tipo de livro também. E não tem como fazer uma lista de Kindle Unlimited sem falar dele, Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro, assim, foi um queridinho e é favorito de muitas pessoas. Nele a gente vai acompanhar o Charlie Gordon, que se submete a uma cirurgia para aumentar o QI. Então a gente vai ver ele com o QI baixo no começo, depois um QI aumentado graças a essa cirurgia e toda a dinâmica, né, da vida dele mudando ao longo dessas situações. Então é um livro fantástico. É pequenininho também, são poucas páginas, mas é maravilhoso e eu super indico também, caso você ainda não tenha lido, né? Você já leu esse livro? Me conta aqui se você já leu, se você curtiu. Eu já li, eu amei e super indico também. Agora chegamos na parte dos livros que eu ainda não li, mas que pretendo ler, sim, em algum momento da vida, ou que eu já ouvi falar muito bem sobre eles, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, enfim, nas outras bookheads. Vou só pincelar o nome aqui para vocês terem uma ideia do que está disponível no Kindle Unlimited e também vou deixar o link da seleção completa aqui na descrição, certo? O primeiro é o clássico Orgulho e Preconceito, então você consegue sim ler vários clássicos através do Kindle Unlimited, então Orgulho e Preconceito é um deles. A Pintora de Rena também foi acrescentado recentemente e, se eu não me engano, esse livro estava no clube do livro da Reese Witherspoon. Então foi um livro que bombou super lá fora, veio pro Brasil, mas não teve muito hype, então colocaram no Kindle Unlimited pra ver se a galera lê e se anima. E tá aí um livro que eu tenho muita curiosidade, quem sabe nos próximos meses ou no ano que vem já ele esteja incluso na minha leitura. Também temos um nacional queridinho nas bookheads, que é Sinestesia, da Cora Menestrelli. Outro famosinho também com romance é A Pequena Livraria dos Corações Partidos. Também é um livro super bem falado por quem gosta realmente de um romance mais quentinho, mais tranquilo. Então fica aqui nessa lista também. Também temos Uma Magia Destilada em Veneno. Se eu não me engano é uma duologia ou uma trilogia. Eu sei que tem 2 livros até agora no Brasil. Inclusive eu tô com um deles aqui para ler, o primeiro. E ele tá disponível sim no Kindle Unlimited, caso você queira ler. Então a gente vai ver um pouco de uma cultura oriental nesse livro, um pouco de fantasia também, então acho que quem gostou, por exemplo, de A Guerra da Papoula vai curtir esse livro também. Mansão Gallant, da V. Schwab, também está disponível no Kindle Unlimited, assim como Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky, não sei se é assim que se fala o nome dele, mas é o mesmo escritor de As Vantagens de Ser Invisível, que também é um sucesso. Também temos o clássico Moby Dick, que é um livro que eu tô louca pra ler e eu quero ter algumas edições especiais, assim. Eu tenho muito interesse em ler Moby Dick. A Toca das Raposas, primeiro livro, tudo pelo jogo. Ficou muito famosa fora e chegou recentemente no Brasil esse ano, foi lançado. Então temos aí o primeiro livro no Kindle Unlimited. Por falar em primeiro livro, também temos o primeiro livro da série Bússola, da Brittany C. Cherry. Brittany C. Cherry, é muito difícil falar, mas é o Tempestades do Sul, é o primeiro livro da série e também está disponível lá no Kindle Unlimited caso você tenha interesse, caso você goste de Vergonha, também é da mesma escritora. Temos um livro da queridíssima Isabel Allende, que é Paula. É a mesma escritora de A Casa dos Espíritos e de Violeta, caso você ainda não saiba, ou sabia, mas não sabia que ela tinha escrito outros livros também, então fica aqui a indicação também. Também temos Sal e Açúcar, que é um romance nacional da Rebeca Carvalho, e é um livro que também tá aqui pra eu ler o quanto antes. Minhas leituras estão bem paradas, pelo amor de Deus. Gosto nem de pensar, que me dá uma ansiedade. Mas também é um livro super fofinho, que é basicamente um Enemies to Lovers em Olinda. Imagina, sério, tem tudo pra ser perfeito. Fica aqui a indicação, caso você ainda não tenha lido também e goste de um livro romancinho, nacional. Ó, delícia. Por falar em romance, temos alguns da Mariana Zapata. Eu confesso que eu nunca li nada da Mariana Zapata, mas eu tenho alguns já salvos no meu Kindle para poder ler. Tá disponível no catálogo por enquanto. Cult, A Muralha de Winnipeg e Eu, e também Espere por Mim. Deve ter mais alguns, mas assim, como eu falei, são muitos e muitos livros no Kindle Unlimited, então a seleção tá aqui embaixo. Caso você queira dar uma olhadinha mais a fundo em todos os títulos que tem por lá, vou deixar aqui na descrição.
para os fãs de ficção científica e fantasia, por uma característica um pouco mais focada, como por exemplo Brandon Sanderson. Temos aí Skyward, também está disponível no Kindle Unlimited, caso você goste dessa temática. Outros primeiros livros de séries que temos disponível: Aurora Ascende, e também temos Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Esse é um que, assim, eu sou muito curiosa para ler. Sério, essa trilogia ou quadrologia? Acho que é quadrologia. É uma que eu sou muito interessada em ler, mas eu tenho medo de pegar, sabe? Porque ultimamente eu não tenho andado muito nas séries, né? Mas também quando eu entro na série é um Outlander da vida, com 10 livros de 1000 páginas, entendeu? Aí eu faço o quê? E por último temos mais 2 de romance: A Temperatura Entre Você e Eu, e também A Equação Perfeita do Amor, da Christina Lauren. Falei sobre muitos livros aqui nesse vídeo, espero que você tenha se interessado em algum deles. Se você já tiver a assinatura do Kindle Unlimited, já corre para salvar na sua biblioteca do seu Kindle ou do seu aplicativo no celular. Se você ainda não baixou o Kindle Unlimited e quis dar uma olhada nesse vídeo antes para ver se compensava, além desse vídeo tem a seleção que eu falei, então dá uma olhada na seleção dos livros que estão disponíveis aqui. E não, o Kindle Unlimited não tem só hot, olha aí. Tapa na cara da sociedade. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, e eu vejo você no próximo vídeo aqui no canal, certo? Até mais!